comigo, Marcos Filho e Liz. Muito obrigada pela presença de vocês. Amei que vocês toparam participar do Pod VIP de hoje. Um prazer para nós. Somos super felizes de estar aqui hoje, né, também. Quase não deu, mas Mas é apagão. Não foi o apagão que parou a gente, né? Não, nunca será. Nós temos luz própria. Exatamente, estamos aqui para brilhar. É isso. Gente, para quem não sabe, o Marcos, ele é um designer incrível e ele tem uma linguagem única dentro desse universo da arte. Inclusive, a arte-terapia é um dos pontos fortes. Eu duvido que vocês já tenham escutado esse termo, arte-terapia. Então, Marcos, me explica o que é arte-terapia. Então, arte-terapia é o processo terapêutico através da arte, né? Mas o porquê de ser um designer e fazer uma arte-terapia? Porque normalmente as pessoas pensam o seguinte, né? O design nós temos que simplesmente deixar uma casa bonita, ou deixar uma comunicação visual bonita, ou fazer um móvel bonito. Mas na verdade, não. O design, ele tem o objetivo de gerar para uma pessoa um lugar confortável. Só que as pessoas não conseguem juntar que eu preciso entender o que acontece na sua cabecinha, que normalmente já você sabe que você precisa, para trazer à existência e criar algo para você. Então, na arte-terapia, que é um processo que hoje eu uso como uma ferramenta lá no escritório e no meu processo criativo, de entender de forma terapêutica como você mapeia seu dia a dia, como você se relaciona no dia a dia, para criar produtos e projetos exclusivos para você. Mas nesse universo de criar produtos, a arte-terapia ela vem com a missão de trabalhar o indivíduo na questão patológica. Como assim? Se a pessoa tem alguma doença psicossomática ali, alguma intervenção psicológica, o arte-terapeuta vai criar através de fórmulas ilustrativas da arte para que esse inconsciente possa trazer à existência essa dor. Então, uma pessoa que provavelmente pode ter ali uma depressão, esquizofrenia, ela tem algumas limitações que normalmente no verbalizar, né, junto com o psicólogo, pode ter algum certo filtro ali. Então, a gente traz essa arte-terapia para facilitar o processo de uma forma muito mais disruptiva, de criar padrões onde ela vai desenhar, ela vai escrever. Então, já tirando uma curiosidade aí, aquela tintazinha que a gente vê ali, é aí que começa a ter essa interpretação dos símbolos que essa pessoa traz para que possamos conduzir a caminhada dessa cura, né, ou desse processo de saudável, na verdade. Então, a arte-terapia vem como uma ferramenta de facilitar com que essas pessoas possam acertar, né, no seu dia a dia as suas crises, as suas formas de insatisfação, mas também de uma forma da saúde, trabalhar esse indivíduo para a cura. Muito legal. E nós vemos muito isso nas terapias infantis, né? Sim. Onde a psicóloga coloca as crianças para desenhar e através daquele desenho ela vai interpretando o que está acontecendo na cabecinha dela. É mais ou menos isso? Isso. E não só a parte da ilustração também, que a gente pode trabalhar com a arte também. Por exemplo, a arte ela vai em todos os campos. Então, a gente pode trabalhar com teatro, que aí você cria, né, situações com essa criança, né, nesse caso, nesse indivíduo, situações que ele precisa saber lidar. Então, a gente cria personagens, começa a conversar com essa criança, e a partir desse momento ela começa a trazer para a gente material prático, material que é necessário para você conduzir ou trazer esse diagnóstico para essa criança. Então, nós temos ali a musicoterapia, que faz parte desse universo também, a gente brinca entendendo como essa criança está ali relacionando, mas o nosso maior ponto de contato com esse paciente é através das cores mesmo, do ilustrar. E pode parecer que não, que quando a criança está ali concentrada nesse desenhar ou o adulto nesse pintar, automaticamente chega ali uma informação muito necessária que te faz entender o que está acontecendo com essa pessoa. Eu tive pacientes que tinham um quadro de esquizofrenia e quando a gente começava, eles não falavam, não verbalizavam, e quando eles estavam ali pintando ou ilustrando uma história, que eles são conduzidos para isso, eles traziam uma informação muito necessária. Então, a gente começava a entender qual é o gatilho para esse fechar, né, psicológico, esse enrijecimento social, e você começa a ler através dos próprios desenhos. Então, ele fala sobre a família, você começa a identificar que talvez não teve uma conexão com o pai, com a mãe. Nossa, tudo através do desenho. Exatamente. Como que você, como profissional, consegue identificar que a criança ou o indivíduo não teve uma conexão com o pai, por exemplo? Tem coisas específicas que ela vai fazer? Sim, existem padrões ali que eles vão nos trazer a esse entendimento. É claro que o profissional vai conduzir nessa história.
A diferença do arte-terapeuta com o psicólogo, que ele vai trabalhar, o psicólogo vai trabalhar a fala, né, trazer perguntas, questionamento. O arte-terapeuta, ele cria situações. Então, nessa situação, nesse caso de um pai não ter conexão com o filho, ele começa a falar sobre a paternidade, contando uma historinha. E nesse processo, nós vamos pedir para essa criança ilustrar a família dele. Normalmente, quando a criança não tem, ou tem algum problema com o pai, ou não tem um pai, ela desenha todo mundo nos menos do pai. Ou se não coloca o pai mais longe. Mais distante, ou o pai de costas, ou o pai não desenha o rosto. Por que uma criança não identifica o rosto do pai? Talvez ele tenha a cara brava, xinga demais, ou talvez o pai não é carinhoso. Então, essa forma de não ter esse registro visual traz pra gente um certo entendimento. Pode ser bem, tem situações que a criança não desenha a mão, que a mão passa segurança, mas talvez a mão é a mão que agride, né? Então ela não desenha essa mão que para ela é uma ferramenta de agressão. Então a gente começa a construir essa história até chegar ao ponto de fato daquela intervenção do adulto com a criança, da criança com o adulto. E já teve algum caso assim que te marcou, que impactou a história assim do escritório, até que vocês levaram para casa, porque tem isso, né? Trabalham, gente, são casados, para quem não sabe. E vocês são parceiros em tudo. Sim. Teve algum caso que mexeu com vocês em específico? A gente fala que nosso escritório é um laboratório de histórias, né? Sim. Cada vez que tem uma pessoa ali que a gente pensa, uma pessoa comum como nós. Nunca é só mais um, que né? não tem nada. E do nada a gente descobre que existe uma história tão mais profunda ali. Já tivemos situações de a gente encontrar mulheres que normalmente estavam nesse lugar de opressão mesmo, de um lugar de vítima também. Então a gente chegou a conduzir, olha, vai em tal lugar. Tem situação que tinha de relacionamento abusivo, você Sim, disse. exatamente. E aí Violência mesmo. Violência mesmo. E ela ficava até constrangida de trazer e não precisava de falar. Então, é uma coisa que eu trago muito para os meus clientes. Eu falo que são clientes pacientes, né? Eles brincam que o nosso escritório é quase um consultório psicológico. Foi aí que a gente tivemos a ideia de tirar uma mesa de reunião e colocamos um sofá para reuniões. Para que eu pudesse entender, conversar. O acolhimento acontecer, né? Porque se a gente vai falar sobre negócio, antes de eu trabalhar sobre o negócio que você vai trabalhar, eu trabalho na sua vida primeiro, porque existe uma expectativa, existe um sonho ali, né? Então eu tenho que entender o que esse indivíduo quer fazer, onde ele vai chegar. Então, quando a gente sentou essa pessoa no nosso escritório, que a gente falou sobre o desenvolvimento da carreira dela, e ela começou a chorar, e ela falou assim, que ninguém acreditava nela, e nem o marido acreditava nela, e que a partir daquele ali ela queria desistir, era a última cartada dela. Nós começamos a acompanhar ela de perto. Eu falei, não, vamos seguir. Tivemos vários clientes que a gente virou tanto amigo de acompanhá-los, né? Que a gente começou já a socorrer de noite, socorrer de dia. Porque a gente entende que vai além daquilo que a gente precisa, né? Eu acho que a história do pão marcou muito. Ai, né? Nossa. Conta do pão, pode cantar. Do pão? A gente teve um cliente que na época procurou a gente para fazer a marca do buffet. De um espaço de... Como fala? Espaço de festa, né? Espaço de evento. E nesse processo, eles vieram, eles tinham esse sonho de ter esse espaço, e nós fazemos esse processo de entender a história. E quando eles sentaram ali nesse nosso sofá, que é o sofá mais famoso do Brasil, amarelinho, mais famoso que o do Friends, né? Bem mais. É mais bonito que o do Nossa, Friends. é amarelo. E aí eles começaram a contar pra gente que era o sonho deles e que pós a pandemia eles tinham esse processo como marco. Eu fui perguntar por que estava acontecendo. E aí nesse dia nós apresentamos a marca para eles, o projeto deles, tudo que eles tinham que fazer. E eles começaram a chorar de forma muito compulsiosa, choraram muito. Era uma família, né? O pai, a mãe e 2 filhas. Tem o terceiro filho, não tem? Tem o terceiro filho, isso. Mas ele não estava no dia, então era uma família que estava ali sentada. E aí eles começaram a chorar e falaram para mim a história da pandemia. A gente sabe que a pandemia, né, foi um marco, né, para o nosso mundo, né? Antes pandemia e pós-pandemia, e eles foram vítimas dessa pandemia. E eles falam que o pai dessa casa perdeu tudo. Eles não tinham nada, passaram necessidade, passaram fome. Perdeu emprego, perderam tudo. Só tinha a renda, era exclusivamente dele. E aí ele falava assim, nossa, o que eu vou fazer? Não tenho o que consumir, não tenho nada. E aí um dia a filha dele falou assim, pai, você cozinha tão bem, faz um pão que a gente começa a vender. E não eram filhas pequenas, eram filhas adultas já, né? 20 e poucos anos, acho que bate a idade comigo. Exatamente. Assim, aí ele falou assim, faz um pão. E aí ele falou assim, vou tentar fazer um pão. E aí ele fala que ele abriu ali, né, aquele armário, não tinha nada, só tinha umas moedinhas. Aí ele foi pra rua desorientado, que como ele ia comprar, não podia nem comprar nada. E aí uma mulher passou, uma senhora, falou assim, tô com vontade de comer um pão. Não sabia que a filha tinha que fazer um pão.
vontade de comer o pão, você poderia me vender uns pães? E aí ele tinha feito 2 pãezinhos assim para sair com o que ele tinha, vendeu para essa senhora e ela amou o pão. Ela falou que ele falou que ela mordeu assim na rua mesmo, adorei o pão. Você faz para mim mais pães? E Aí ele falou encomendou assim, com ele os pães. os pães. Aí eu falei assim, faço. Só que ele não tinha dinheiro para fazer os pães, nem nada. Na hora que ele voltou para casa, porque só tinha um fermento, uma farinha de trigo e um queijo. Só isso. E aí a filha, pai, só dá para fazer um pão. Não dá para fazer mais nenhum pão. Aí ele falou assim, mas Deus vai prover, nós vamos conseguir, tal. E aí ele falou que ele fez esse pão, e esse pão se gerou 6 pãezinhos. Aí ele saiu e vendeu esse pão. E essa mulher amou esse pão e ficou muito feliz com esse pão. Começou a pedir, no decorrer da pandemia, todos os dias os pães para ele. E aí ele começou a vender esses pães, aí até que chegou uma noiva e falou assim... Aí ele começou a vender de porta em porta os pães, e um conhecia e foi dando falava, certo, ele foi pegando o dinheirinho de um, investindo para fazer mais. Aí não dava um lucro absurdo, mas o que ele continuou. Que ele ganhava, Exatamente. ele comprava o material para fazer mais um pouquinho, de outros sabores e tal. E aí foi indo, aí ficou aí umas semanas, uns meses, fazendo pães. E aí um dia chegou uma noiva, bateu na casa dele, que ele conta pra gente, falou assim, eu comi o pão da fulaninha de tal, e aí eu quero pedir pra você fazer o buffet do meu casamento. E ele falou com a família dele assim, a gente não tem um espaço pra fazer a degustação. Aí a noiva perguntou assim, vocês fazem? Aí ele, faço. E não fazia, né? Nunca tinha feito nada assim do tipo. E aí ela falou assim, a esposa, mas a gente não tem uma casa nem bonita, como a gente vai fazer isso? Ele, nós vamos dar um jeito. Aí ele falou que ele colocou uma toalhinha, o casal chegou, eles fizeram salgados, nunca tinha feito salgado, ela amou os salgados. Tudo manual. Tudo manual. à mão. E naquele forninho de casa, né? Não era nada industrial, não era... essas coisas para esquentar, tudo de casa. E aí ele chegou e começou a fazer isso. Então eles começaram a criar esse buffet para as pessoas. Só que o sonho dele era ter um espaço para receber as pessoas, ter esse tato com o cliente. Ter um espaço e de ele festa fala, mesmo, salão. E ele conta pra gente que a partir daquele momento que a gente chegou a essa noiva, ele colocou como meta de vida fazer um projeto com a gente. Que ele queria ter esse projeto, que seria o ápice para ele. E aí, falei, ok. E aí, a gente chegou nesse grande dia de apresentar esse projeto para ele. Ele chegou no escritório, ele, a família, as filhas, eles choraram, contaram essa história. E que ele sabia que isso para ele era uma promessa de um dia, quando ele tivesse esse projeto, ele estaria alcançando. Aí, que tá a parte que até nos emociona. Aí eles fizeram esse salão, ficou lindo. Lindo salão. Muito lindo. A gente foi na inauguração, né? Apresentamos a marca. Aí, no dia da marca, que ele contou essa história, né? Então, foi muito legal. A gente daí já era legal, né? Já era. Da gente ver, poxa, a gente fez parte de uma mudança de vida da pessoa. Sim. Não é só uma marca. A gente tem sempre isso no escritório, de que uma empresa não é só uma empresa. Existem pessoas por trás dela, né? Seja uma pessoa, seja uma família. Quantas empresas familiares a gente atende? A gente já atendeu empresa centenária. Fizemos recentemente uma empresa de gaita, de produção de gaita. Eles são alemães. Centenária. A empresa é alemã. Tipo, a cidade só tem eles. Eles giram a economia da cidade. É muito massa. Mas tem muitas pessoas por trás dessa empresa. No caso de empresas menores, que a gente pega muito também. O Marcos ama pegar as menorzinhas. Amo construir histórias. Aí a gente vê que são histórias, às vezes, que não é só empreender. Empreender é tudo que a pessoa tem. Sabe? Então é algo que a gente trata com muito cuidado, com muito carinho sempre, né? Aí tem o resto da história do pão. Um dia que a gente estava no escritório após esse evento, mandaram mensagem para mim no direct e falaram assim, você está no escritório? A gente, estamos mandando uma lembrancinha para vocês, com muito carinho e amor. Eu, tá, ok. E ali eu fiquei. Já tava no horário de ir embora, eu falei que eu estava indo embora. Daí mandou um Uber Eats, né? Um Uber Flash. Aí demorou a chegar, por fim chegou uma caixa de papelão e tal. Aí eu falei com os meninos assim, vou lá pegar o que é, tudo direitinho, peguei essa caixa. E a caixa não dava nenhum indício de nada o que era. Era uma caixa de papelão, assim, que vem a coisa, né? E aí, quando eu abri, aí que começa. O olho tem amarelo, gente. Quando eu abri assim, era 6 pãezinhos. Eram os pães. Aí eles colocaram 6 pãezinhos e tinha uma cartinha. Não, eram 3 grandes. 3 grandes pães, colocaram uma cartinha e falaram assim, o nosso sonho iniciou aqui. Então, a gente queria honrar a sua vida, para mostrar para você não desistir daquilo que você faz na vida das pessoas. Porque assim como esse pão nos trouxe até aqui, ele possa alimentar vocês, que vocês possam alcançar o que vocês têm para conquistar. Então, a gente viu que como que é importante a gente ouvir o próximo, entender que o sonho dele não é pequeno, que
que o sonho dele é um sonho grande. Se é um sonho grande que ele pode ser alcançado. E aí, pão veio quentinho, gente, veio quentinho, não ocupou um abelha, ele veio quentinho. E a gente comeu pão chorando, Aquela- lógico. é, né? aquela- Óbvio. Sim. Esse pão é muito bom. Ninguém precisa saber que a gente chorou, mas é verdade. Molhamos o pão com as lágrimas. E aí eu comecei a entender como é importante, né? Que as empresas hoje em dia, elas perderam, né? A grande maioria, esse tato com o cliente. Essa né? conexão. Exatamente. Às vezes Com pessoas, né? é esse feeling humano Uhum. de você entender que você está lidando com sonhos, Sim. com muita coisa. E assim, sabe o que eu acho muito bonito? Primeiro, ele saiu de um sonho que era simplesmente ter alguma coisa para comer, não tinha nada no armário. Exatamente. E aí ele conseguiu, e aí o sonho era multiplicar os pães. É. E depois o sonho era chegar em mais Expandir, pessoas. né? Ele não parou de sonhar, Não. isso que é muito legal. Exatamente. E aí, isso só é possível quando alguém acredita em você. É. Quando as coisas começam a dar certo e você tem um incentivo. Porque talvez, se ele não tivesse encontrado pessoas que acreditassem em vocês, no caso, no sonho dele, tivesse encerrado aí. Sim. Quantos sonhos não foram encerrados, Sim, né? Por sim. falta de acreditarem. Sim. E aí, nisso, eu entro nesse número que é muito legal, que são mais de 2.000 vidas entre pequenos negócios, Sim, grandes grandes empresas, foram mais de 2.000 vidas tocadas através de exatamente. vocês. Então, é um número muito grande.